Boa tarde a todos, a todas. Vamos respirar fundo mais um pouquinho, né? Com satisfação, então, que eu chamo Larissa Lupe para proferir a sua palestra. Larissa é graduada em Psicologia pela Instituição Brasileira de Medicina e Reabilitação, pós-graduada em Psicologia Jurídica, na UERJ, pós-graduada em Psicologia Clínica no IFEM, Instituto de Fenomenologia, psicóloga responsável e fundadora do projeto Do Luto à Luta, apoio à perda gestacional e neonatal, desde outubro de 2014. Atuou na Vara de Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, como perita judicial até março de 2015. É aprendiz de parteira com a parteira Noeli e das parteiras do grupo Ama Nascer. Estamos aguardando, sem problema. Já está ligado, já. Tá. É melhor para ela. Eu acho que ela vai. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Eu acho que já deve estar todo mundo muito cansado, né? Pelo horário. Acho que foram 3 dias muito intensos, né? Aqui no Congresso. Então, eu vou passar um vídeo bem curtinho. Acho até uma covardia, né? Falar depois desse vídeo maravilhoso, que eu fiquei emocionada assistindo com vocês. Mas eu vou passar um bem curtinho para ninguém dormir. Eu também estou bem cansada, de 2 minutos. Só para vocês entenderem rapidamente a minha história, a minha motivação pessoal para estar criando o grupo do Luto à Luta, apoio à perda gestacional e neonatal. Que esse vídeo já fala por mim. Aí, depois do vídeo, eu vou apresentar as nossas principais ações através de PowerPoint com imagens bem ilustrativas, bem rapidinho também, tá bom?
Alô? Você pode diminuir a luz, por favor, e aumentar o som? Que eu acho que está sem som. Ele ouviu? Alô, som? Testando o som. Pode diminuir a luz, por favor? E o som... Ah, agora está vindo. Obrigada, hein? Oi, agora pode voltar a luz, por favor. Tá bom? Acho que ele saiu. Ah, tá. Então, desculpa, eu sempre fico emocionada quando assisto esse vídeo, que é muito tocante, realmente. Eu acho que não foi por acaso que ele veio logo depois do vídeo do nascimento, que é o ciclo da vida, né? Vida e morte lado a lado, né? Tão próximos. É o normal, é o natural. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente pelo convite, de estar aqui com vocês, é uma honra e um prazer. Muito obrigada. Num congresso de parto humanizado, né? Poder falar sobre a perda, eu acho que acredito que é a possibilidade, uma luz para a humanização da perda também, né? O quanto que se fala tanto em humanização, né, do nascimento, mas vamos olhar, né, com muito carinho também para a humanização da perda, que é um momento muito importante, tão delicado, tão importante quanto o nascimento. Então, eu gostaria de falar do grupo através de uma retrospectiva, né, das nossas ações, nossas conquistas. Esse é o nosso primeiro folder, e a partir da minha experiência pessoal, né, da minha irmã gêmea, nós duas perdemos, né, nossos filhos, nos dois casos, né, foram segunda gestação, na mesma maternidade, no mesmo ano. Então, foram muitas coincidências e a gente acredita que essas coincidências não foram à toa. Essas coincidências que nos impulsionaram a criar o grupo do Luta Luta, porque a partir dessas coincidências a gente pôde perceber o quanto que os profissionais estão despreparados, não só os profissionais, como a equipe de saúde, de uma forma geral, as maternidades e a sociedade, né, em geral também. Todos estão despreparados para lidar
com a morte. Acho que a nossa cultura não sabe como lidar com a morte, infelizmente, né? Porque ela faz parte do ciclo da vida, né? O fechamento do nosso ciclo. Então, a gente se mobilizou, eu e minha irmã gêmea, inicialmente, para criar esse grupo, porque a gente queria ir à luta. A gente sabia que a gente não teria como, infelizmente, não teria como a gente evitar que outras pessoas vivenciassem o drama da perda gestacional e neonatal. Mas a gente queria, sim, sempre quis, e a gente acredita até hoje, que é possível evitar que as pessoas vivenciem esse drama com tamanho descaso, falta de empatia, como foi falado aqui, de acolhimento, de preparo, de solidariedade. Então, que aí é que a gente acredita que tudo isso, né, como a gente vivenciou, com danos secundários adicionais, isso tudo só complica o nosso luto, a elaboração do nosso luto, desencadeando ainda mais dor, ainda mais sofrimento. Então, a gente luta para estar evitando esses danos secundários, que são danos evitáveis, né, ao nosso ponto de vista. Então, daí que a gente surgiu, e a gente já, desde cara, a gente começou a pesquisar sobre a perda gestacional e neonatal, e a gente ficou muito surpreso ao perceber que é muito mais comum do que se imagina, do que se fala, e inclusive na nossa própria rede, né, de familiares e amigos, tanto que a gente tem essa estatística, né, de que a cada 5 mulheres, uma já passou pela experiência, né, da perda gestacional e neonatal. Provavelmente todos vocês conhecem alguém, né, que já passou por esse drama. Tanto que aqui na foto nós já somos 4 mulheres que vivenciaram esse drama. Sou eu ao lado da minha irmã gêmea e a maior, né, se destaca bem, né, a mais alta é uma parteira holandesa, a Lotte, ela é maravilhosa, ela vivenciou esse drama também, mas ela vivenciou na África. Então, com outro tipo de suporte, né, de acolhimento, que acredito que fez toda a diferença, porque ela se sentiu respeitada nas suas decisões e escolhas. Que ela já sabia que o bebê tinha falecido e ela mesma preparou a manta que iria cobrir o bebê, a roupinha, e foi respeitada nesse sentido. Eles vestiram o bebê com a roupinha que ela tinha feito, com a mantinha que ela tinha preparado, com todo carinho. E ela pôde se despedir do filho, ficar quanto tempo ela quisesse, registrar, cortar a mechinha do cabelo, enfim, fazer uma espécie de caixinha de memórias, né? De recordações que ela pudesse revisitar sempre que ela quisesse, sentisse falta do seu filho, para auxiliar no processo de elaboração desse luto. Então, a Lotte foi minha presença, é uma parceira incrível, né? Minha presença muito querida e significativa no nosso grupo. E do outro lado, a gente brinca que é a nossa japa, né? A Kim é uma design maravilhosa, ela que faz toda a arte do grupo, que fez esse folder e também vivenciou o drama da perda gestacional. Então, e a gente foi crescendo e todo mundo, acho que hoje em dia, a maioria dos integrantes da equipe são pessoas que vivenciaram o drama da perda gestacional e neonatal, ou então pessoas sensíveis, né, a esse tipo de caso, pessoas que nós temos profissionais que acompanham esses casos também na equipe. E aí, desde o início, a gente tinha certeza que a gente não conseguiu, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar apoio e acolhimento nas nossas redes familiares e amigos, de amigos, né, como a gente desejava e imaginava. Então, a gente decidiu ser a mudança que a gente gostaria de ver no mundo, né? Já que a gente, infelizmente, não pôde encontrar, por que não abrir a gente mesmo, né, um grupo de apoio e oferecer todo esse acolhimento, essa empatia, essa amorosidade, um espaço de escuta, né, de empoderamento, e principalmente de autorização desse tipo de luto, legitimação desse tipo de luto. Porque a gente percebe o quanto que é um luto não reconhecido, não validado socialmente. Que a gente mais escuta, né? Poxa, nossa, mas fala sério, você está sofrendo por um filho que nem nasceu, mas nem deu tempo de você se vincular a ele, né? Afinal, ele estava na sua barriga, você não teve contato com ele. Ai, que besteira, você ainda é muito nova, né? Mas daqui a pouco você engravida de novo. Para com isso. Então, a gente percebe, né, o quanto que a sociedade não legitima nem um pouco, muito pelo contrário. E aí, nosso principal objetivo era validar esse tipo de luto, essa dor, e a gente fez esse convite, né, para os nossos seguidores que nos acompanhavam na fanpage, para irem se encontrar com a gente pessoalmente e que fosse um espaço, né, de maior empatia possível, respeito, acolhimento, solidariedade, dando voz, autorização e legitimação. Com esse objetivo principal, não só de dar voz para essas pessoas, mas principalmente pensando no efeito terapêutico, né, desse espaço. O quanto que esse espaço seria significativo na vida dessas pessoas como auxílio na elaboração do luto de cada uma dessas pessoas. No início, eu confesso que não ia ninguém, eu ficava olhando para a parede sozinha. Foi bem difícil, eu tive que insistir bastante
para o grupo aparecer nessa foto, com tanta gente como vocês estão vendo aí, porque eu acho que justamente por ser um tema que é um tabu, né? E quebrar tabu, paradigmas é muito difícil na nossa cultura, na nossa sociedade. Então a gente insistiu bastante e a gente acredita que a gente só conseguiu chegar nesse grupo grande, né? Solidificado, forte, justamente porque a gente se expôs desde o início, né? A gente mostrava as fotos dos próprios integrantes da equipe, contava a nossa própria história para as pessoas. Então a gente mostrava, né, o quanto que o luto na perda gestacional tem rosto, né, tem voz, e para as pessoas se identificarem com a gente, se reconhecerem na gente e dessa forma se sentirem muito mais próximas, né, e virem ao nosso encontro. Essa aqui, a artista que eu falei, né, a nossa japa maravilhosa, né, fez essa arte para a gente, que foi inclusive um dos encontros presenciais. A Flávia Camargo, que é autora do livro 4 Letras, que a gente está vendendo lá embaixo, ela que trouxe essa reflexão para a gente, que a gente achou muito interessante e acabamos transformando numa tirinha. O que ela coloca, né? Se você não faria isso, que a situação é, tá vendo? Não fique assim, daqui a pouco você casa de novo e põe um homem para substituir o pai dele. É um homem confortando uma mulher que ficou viúva, com o filhinho do lado. E aí a gente vê o quanto que ninguém é deselegante nesse ponto, de falar esse tipo de frase que esse homem disse. E aí, no entanto, a gente coloca do lado, mas por que você faz isso? Não fique assim, daqui a pouco você vai ter outro filho. Que a gente faz essa analogia propositalmente, porque a gente percebe o quão absurdo é, né, a primeira tirinha, e por que a segunda não é? E é tão falada rotineiramente, né? Aí a gente quis trazer essa reflexão propositalmente para todo mundo. E aí o que a gente ficou em mente o tempo todo? Porque se a gente tinha certeza, né, que o tempo que a gente queria ser mudança, que a gente desejava ver no mundo, e o tempo todo, muitas vezes o grupo se tornou um espaço de queixas, né? A gente ficava se lamuriando e trazendo muitos relatos de atendimentos com falta de empatia, com falta de acolhimento, de violência obstétrica, e sempre nesse viés negativo, né? Os integrantes, todo mundo do grupo trazia um viés muito negativo, né, de frases que ouviram inadequadas, do que não gostaria de ouvir, do que não gostaria que fizessem. E aí a gente começou propositalmente a trazer essa reflexão internamente. Como que é a realidade vivenciada na maioria das maternidades, como que... Aí eu esqueci o termo que usa, do ultrassonografista, o técnico, né, que faz ultrassonografia, colocando friamente, como foi no caso da minha irmã, né, o feto não apresenta batimento cardíaco. E nessa hora, ele está com uma linguagem totalmente técnica. Mas imagina, a minha irmã totalmente vinculada ao filho, mesmo que com 3 meses, né? 3 meses de gestação. Ela já estava totalmente vinculada ao filho. Ele usou essa linguagem ininteligível para ela. E ela ainda questionou ele, mas não estou entendendo, como assim? O que você está dizendo? E ela, mas cadê meu bebê? Ele, não é um bebê, é um feto. Ele ainda corrigiu ela nesse momento, que... Enfim, a gente achou muito indelicado, né, muito inoportuno, né, que para ela realmente era o bebê dela, que, né, já tinha nome, já tinha rosto, que fazia parte, né, de uma cadeia de sonhos, né, futuro dela, tudo que ela estava planejando, mas para ele era apenas um feto. Então, o cuidado, né, no atendimento, o cuidado na assistência, que faz toda a diferença, né, porque eu acho que um cuidado desastroso a gente não esquece. A gente jamais volta para aquela maternidade, né, por exemplo. Já um atendimento bem feito, a gente também jamais esquece. A gente vai querer voltar o tempo todo para a mesma maternidade, para o mesmo médico que nos atendeu daquela forma. E aí a gente faz, né, vamos fazer uma curetagem, ainda hoje. Seu marido não pode estar presente, é o protocolo. Aí coloca de uma forma, né, tecnicista, né? É melhor você não ver o feto, é melhor fazer anestesia geral, foi melhor assim, não chore, logo terá outra filha. E a gente fez propositalmente, né, dessa forma, colocando de forma objetiva, fria, técnica, como que... E são exemplos reais, infelizmente. E bem reais, bem próximos, né? E depois, como a gente não quer perpetuar o erro, então a gente quis fazer um parâmetro comparativo. Então, embaixo, a gente quis colocar, nós colocamos, né, a realidade que a gente gostaria como fosse. Né? Então, a gente coloca, sinto muito, mas seu bebê não está bem. Não consigo ouvir o coração bater como deveria. Olha o tom, como é completamente diferente do primeiro, que é tecnicista, né, frio, ainda corrige a minha irmã, né, que acha ela inoportuna quando se refere ao feto, né, como bebê. E aí
Aí ele ainda continua, né? Vou explicar todas as opções que você tem e escolherá o que achar melhor. Terá sempre o nosso apoio. Olha o papel do profissional empoderando a mulher nas suas decisões, nas suas escolhas, né? Colocando ela, né, como protagonista da sua vida e não o inverso no primeiro, né, que é o protocolo. A gente vai fazer anestesia geral. Em nenhum momento coloca ela, né, como dona do seu corpo. Você tem perguntas? Quem você vai querer aqui na hora do parto? Quer ver seu filho? Quer que eu peça carimbos de seus pés e mãos como recordação? Aí aqui ele já abre, né, para o universo de possibilidades, né, que ela poderia escolher, caso fosse o desejo dela. Foi completamente diferente, como, por exemplo, no meu caso. Então, no meu caso, eu fui sedada, não me perguntaram o que eu considerava, né, que eu gostaria que fizessem comigo. E meu marido não pôde estar comigo, apesar da lei do acompanhante, né, que prevê o direito, né, a um acompanhante de livre escolha, né, da parturiente, proibiram meu marido de estar comigo. Num momento de extrema fragilidade, né, e vulnerabilidade minha, de extrema dor. Que a única coisa que eu pedia para a equipe era a presença do meu marido. Mas eles negaram. E eu acredito, na verdade, eu não tenho raiva deles, porque eu acredito que eles fizeram aquilo que eles acreditavam ser melhor para mim. E, de fato, eu acredito que a nossa cultura, e eles estão inseridos nessa cultura, né, que não sabem como lidar com a morte. Então, eu acredito que eles quiseram poupar o meu marido, né? E eles deram o melhor deles. Só que eu acho que o principal equívoco, muitas vezes, nesses casos, eu acredito, como foi no meu caso, é presumir, a equipe técnica presumir o que é melhor para você. E não te dá a possibilidade de escolha. Ele acredita, né, ele acredita segundo suas crenças pessoais, seus valores pessoais, sua bagagem de vida, né? Aí passa tudo pelo crivo dele, pessoal. E aí ele presume tudo que ele acredita que vai ser melhor para você e faz exatamente aquilo que ele presume que vai ser melhor para você. Mas, para mim, o maior equívoco de todos está de estar presumindo, né? Sinto muito pela sua perda, estou aqui para ouvir você. Existe um grupo de apoio à perda gestacional, se quiser, faça o contato. Também completamente diferente, né, da tirinha de cima. Aqui, a gente ficou extremamente feliz com essa conquista. A gente foi convidado para a Assembleia Legislativa do Estado de Rio de Janeiro, pela nossa advogada, a Maíra Fernandes. Ela é amiga de vários deputados e ela sensibilizou o deputado Marcelo Freixo, que nos convidou para uma reunião na Assembleia e ficou muito sensível, né, com o drama da perda gestacional neonatal. A gente trouxe, né, vários casos, a gente discutiu principalmente, né, a importância da humanização, do manejo nos casos de perda gestacional neonatal e os desdobramentos também. Como, por exemplo, no meu caso, eu só tive direito à licença entre aspas, né, porque eu fiquei um mês afastada, né, do meu trabalho, porque a minha equipe me concedeu uma licença, né, de pedido médico, porque minha gestação foi uma gestação molar. Então, né, eles acharam por bem me conceder uma licença, mas se eles não tivessem me dado essa licença, provavelmente eu teria que voltar a trabalhar quase que de imediato, né? E aí, diante desses relatos, inclusive, a gente trouxe a questão da licença, né? A gente conseguiu uma PEC e passou a vigorar no estado do Rio de Janeiro, que justamente dispõe sobre o direito à licença à maternidade e paternidade aos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. E não está vendo, fala da licença maternidade e paternidade e fala também para a extensão da licença no caso de bebês prematuros, que a gente também trouxe esses relatos. E a gente ficou muito feliz diante do crescimento, né, do grupo, nas nossas mídias sociais. A gente entrou em contato, a gente acabou conhecendo, né, o pessoal do Segundo Sol, a Rafa. Não sei se todos vocês já viram o filme Segundo Sol, a gente recomenda. É belíssimo, maravilhoso. E a gente, né, fez contato, amizade com a Rafa e o Fabrício. Ambos vivenciaram, né, o drama também da perda gestacional. E fizeram um documentário que eu acho que é exibido, né, gratuitamente pelo YouTube. Acho que todo mundo pode ter acesso e vale a pena. E a gente teve a ideia de fazer uma exibição do filme deles no Rio de Janeiro, com uma mesa de debate no final. Então, foi maravilhoso o encontro com eles. A gente convidou o pessoal do Entre Laços, inclusive, também, que é um instituto especializado em luto no Rio de Janeiro. Então, foi um encontro muito sensível e emocionante demais, com vários depoimentos.
E a gente sempre indo, né, nessa corrente, pensando na humanização, né, na sensibilização à perda gestacional e neonatal. E um dos integrantes da equipe, um casal, que é esse casal que saiu na foto do jornal O Globo, a Luciana e o... esqueci o nome dele. Luciana, acho que Sérgio, se eu não me engano. Eles fizeram um abaixo-assinado pedindo direito ao nome. Não sei se vocês sabem, mas no registro eles chamam de registro de natimorto, se não me engano, registro de óbito, né, no falecimento do bebê, eles não colocam o nome da criança, eles colocam esse termo horroroso, né, que é natimorto. E imagina para os pais, né, que estão nesse momento tão delicado, de extrema dor, né, quando sabem da morte do filho, eles têm que preencher, né, o registro e recebem o registro com esse nome, natimorto. Imagina a estranheza desses pais e o quanto que eles ficam mais desolados ainda e revoltados quando vê né, com esse tipo de situação. E aí eles fizeram uma petição online, eu acho que ainda tá no site da petição pública, se eu não me engano, e reivindicando justamente isso, direito ao nome na certidão de óbito ao filho, né, natimorto, e teve uma repercussão maravilhosa, um monte de compartilhamentos e assinaturas, aí tanto que a Globo entrou em contato com eles, fez uma matéria com eles para falar sobre esse caso, e o desdobramento foi também, a gente foi convidada para falar com os defensores públicos, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, depois no Tribunal de Justiça, também do Estado do Rio de Janeiro, com essa reivindicação do direito ao nome. Mas eu acho que não vale a pena me estender nesse caso, não, porque teve um juridiquês que eu não entendo muito bem, que eles falam que não é tão simples, porque tem questão de direitos sucessórios, que aí como ficaria, enfim. Ao meu ver, seria uma coisa muito simples, né? Ao meu ver, para a parte jurídica, e eu acho que muito significativa para as famílias, que se sentem, né, tão desamparadas, né, acho que elas poderem ter acesso, né, guardar esse registro com o nome do seu filho, o nome que elas escolheram, né, para o seu filho. Então, aí, pensando nisso, a gente fez essa certidão, né, como presente para os nossos seguidores, certidão de amor eterno, né, que a gente coloca, testamos que, no meu caso, testamos aqui Nicolas, filho de Larissa e de Leandro, viverá para sempre em nossos corações e memórias. Família do Luta a Luta. Porque a gente recebe inúmeros e-mails e mensagens, né, de pessoas inconformadas com esse registro, com o termo natimorto. Então, a gente se questionou, mas já que é tão difícil, né, nessa parte legal, jurídica, conseguir essa conquista, eu falei, por que não? Por que a gente não faz isso com uma arte, internamente, e posta para os nossos seguidores como um presente? E, nossa, foi linda a repercussão, né? Muitos se imprimiram, escreveram de próprio punho, né, o nome do filho, muitos fizeram até moldura, guardaram, colocaram na parede, como uma recordação. Então, acho que ficou como um presente mesmo, uma forma, acho que uma linda homenagem aos nossos filhos, né? Uma forma de eternizar esse amor. Então, uma coisa, né, tão simples e tão significativa. Eu acho que traz muita reflexão. E a gente, nos encontros presenciais, a gente sempre se surpreendeu muito, né, com as pessoas que frequentavam e sempre colocou para eles a importância do protagonismo. Sempre tentou empoderar, né, as pessoas. E a gente acredita muito que, para ser um agente, né, de transformador no mundo, a gente precisa sair da posição passiva, né, de ficar sentado, sofrendo, se lamuriando, né, se queixando, sentindo... Claro que a gente sofre muito diante desse drama, mas a gente fez esse convite, né, para que juntos a gente se fortalecesse e conseguisse, de fato, promover algum tipo de mudança, de sensibilização. Aí, a partir de um encontro presencial, surgiram essas novas tirinhas, né, que um pai colocou para a gente, né, o quanto que ele achava muito importante a gente fazer uma campanha, que ele achava assim, significativa a campanha com relação ao câncer de mama, né, se toque, não me toque, se toque. E aí a gente questionou ele, falou assim, nossa, que legal, por que a gente não faz? Vamos fazer isso agora, aqui entre a gente. E a gente se reuniu em duplas, e cada dupla pensou em frases de sensibilização, né, como uma campanha mesmo, frases para chamar a atenção da sociedade para a nossa dor, para eles reconhecerem, autorizarem e legitimarem esse tipo de luto. E aí surgiram essas frases, né, um filho não substitui o outro. Essa frase, se não me engano, foi até minha, porque logo, um ano depois da minha perda, eu engravidei. E aí, por eu ter engravidado, aí que as pessoas não me atualizavam mais ainda ao dobro, né, ao quadrado, a não vivenciar meu luto, né? Porque, nossa, mas você está grávida de novo? Nossa, que ótimo, então você já esqueceu, né?
já esqueceu aquele outro, né? Já esqueceu a perda, né? Agora a vida que segue. Eu não, claro que não, jamais vou esquecer. Ele foi meu segundo filho, ele vai ser para sempre meu segundo filho. Então, aí, eu lembro que eu trouxe essa frase para o pessoal refletir, né? Um filho não substitui o outro. Cada filho é único, cada filho tem o seu lugar e seu espaço. Aí outros integrantes da equipe trouxeram as demais, né? A minha dor existe, não a diminua, nem desvalorize. Toda vida tem valor, independente de quanto tempo durou. Que isso aí era uma questão até internamente. A gente percebia o quanto que as pessoas que tinham perdido no primeiro trimestre, muitas vezes elas mesmas desqualificavam a sua dor. Falavam assim, nossa, mas eu estou sofrendo, mas eu não sofro tanto quanto a Larissa, porque a Larissa já perdeu com mais de 5 meses, foi uma gestação molar. Então, meu sofrimento é menor, né? Eu falava, não, como assim, cara pálida? Eu falava, não tem como comparar. Tipo, acho que dor não se compara, não se mede. Só quem sabe dessa dor é quem vive. E aí surgiu essa frase. Né? Toda vida tem valor, independente de quanto tempo durou. A dor melhora quando falamos sobre ela e não quando a escondemos. Porque a gente acredita muito no efeito terapêutico e potencializador, né? De falar, de colocar para fora, né? Os nossos sentimentos, a nossa dor. Tanto que eu não sei se vocês conhecem, tem um psicólogo, famoso, que eu não lembro o nome, fico nervosa, esqueci o nome de todo mundo, desculpa. Mas ele é famoso. E ele falava uma frase que a gente era a nossa máxima, né, no grupo, que é quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Nossa, isso pra gente é importantíssimo, né? É vital. E a gente percebia claramente nos encontros presenciais, no poder criativo, ou melhor, curativo, acho criativo também, né? E curativo e preventivo, né, da fala. Quando as pessoas iam falando, né, sobre a sua dor, sobre os seus sentimentos, elas iam esvaziando, né? Parecia que aquilo ia descarregando e não somatizava, né? Não virava uma doença. No meu caso, estava virando uma gastrite. Entendeu? Cada uma estava somatizando de uma forma e a gente foi se unindo e a gente foi se curando, né? Uma se amparando e se acolhendo na outra. Claro que de forma respeitosa, né? De forma acolhedora, com muito cuidado. A gente tem uma fotógrafa maravilhosa no grupo, e através dela a gente fez 2 campanhas fotográficas. Essa é a primeira delas, que se chama Mais Amor, por Favor. E essa primeira surgiu da ideia de sensibilizar a sociedade em geral. Primeiro a gente tinha pensado em uma campanha para sensibilizar os profissionais de saúde, mas a gente achou muito difícil focar só nos médicos. A gente falou, não, mas já são mais frios, né? Vamos abrir o público, vamos pensar na sociedade em geral, porque é um tabu esse tema, né? E aí vai ser mais fácil sensibilizar. Aí a gente convidou todo mundo que quisesse participar da nossa campanha para estar conosco, vestir a camisa do grupo, né, literalmente, para chamar a atenção, e que a pessoa trouxesse um objeto significativo, sabe? Que remetesse à sua perda. Eu, por exemplo, levei, estou grávida da minha bebê arco-íris com meu marido, e com a nossa ultrassonografia, né? A primeira e única ultrassonografia, né? Que a minha equipe não tinha, por convenção, né? Fazer várias outras. Eu só tive uma ultra, mas eu guardei com muito carinho. E aí coloquei nessa campanha fotográfica. Teve gente que quis levar as primeiras roupinhas que ganharam, que são objetos extremamente significativos, né? Para essa campanha. E cada um que inventou, que escolheu a sua frase. Eu acho que a minha foi a mesma, né? A minha foi a mesma, de um filho não substitui o outro. Foi proposital, né? Porque eu grávida, ficou bem emblemático, né? Eu grávida e falando da perda. E tem a Ju, tem a Maíra, só que eu acho que vocês não conseguem enxergar, né? As frases, nem eu, desculpa. Mas depois vocês podem ter acesso a todas as fotos, elas em separado, que aí fica bem nítido na nossa fanpage, nas nossas mídias sociais. Essa foi a primeira campanha e com frases, o mesmo estilo das frases anteriores, né? Frases de sensibilização. Essa foi a nossa segunda campanha fotográfica, maravilhosa também, porque a gente intitulou ela de Arco-Íris, do Luta a Luta. Não sei se vocês conhecem, tem uma campanha não, tem um ensaio fotográfico que uma russa fez e com bebês, com gestantes de bebês arco-íris. Não sei se vocês conhecem o termo bebê arco-íris, que está relacionado com a gravidez após a perda gestacional. Então, ela convidou só gestantes que tinham vivenciado o drama da perda gestacional, né, super barrigudas, e cada uma estava representando uma cor do arco-íris. E depois, elas tiraram a foto com o bebê na frente, cada bebê representando uma cor do arco-íris.
E essas fotos ficaram belíssimas. E aí vários fotógrafos vieram procurar a gente e pediram para a gente fazer um ensaio parecido. Acho que elas queriam algo igual, semelhante da russa. Mas a gente questionou muito, a gente refletiu e a gente começou a pensar no público que não pode mais engravidar. Que a gente tem várias mulheres que, infelizmente, passaram por esse caso, né? Tiveram que fazer esterectomia, né? Retirada do útero, do ovário. A gente falou, e aí? Que mensagem que a gente vai estar passando para essas mulheres? Que não vão conseguir de jeito nenhum engravidar novamente, que a única possibilidade, né, de você encontrar seu arco-íris é engravidando. Falei, meu Deus, então elas vão cortar o pulso. Não, falei, está tudo errado, para aí, respira. Falei, vamos pensar, vamos ampliar esse conceito de arco-íris. Porque o arco-íris representa a esperança depois da tempestade. O colorido, né, a bonança. Então, acho que existem várias formas de você conseguir dar esse novo colorido para a sua vida. Você pode gestar muitas coisas para além de um bebê, não necessariamente um bebê. E a gente ampliou esse conceito e convidou todos os nossos seguidores, pessoas que quisessem, para estar conosco nessa manhã linda, ensolarada, e apresentando várias possibilidades de arco-íris. Como, por exemplo, no meu caso, o meu arco-íris foi o grupo do Luta a Luta. Foi a primeira forma que eu encontrei de ressignificar a minha dor, de encontrar, né, de ter esse colorido, essa esperança, para a minha perda gestacional. A minha irmã também está com o bebê arco-íris dela, eu estou grávida, né? Ela está com o bebê arco-íris dela, e o quadro, né, o do Luta a Luta. A Maíra, que foi quem conseguiu a PEC para a gente, ela está com a PEC em mãos, que é a nossa advogada. Deixa eu ver, a Flávia Camargo está com o livro dela, 4 letras, que é um livro belíssimo, que ela fala da experiência dela de perda e ressignificação. O casal maravilhoso ali embaixo, no cantinho da fotografia. Ui, o que foi isso? Desculpa. São os fotógrafos. Então, a gente quis ampliar esse conceito, né? Justamente para mostrar possibilidades de ressignificação para o nosso público. E num dos nossos encontros presenciais, a gente ficou muito emocionado com a presença de um casal maravilhoso. A gente brinca que é o nazista mais sensível que a gente conhece, que ele se chama de nazista, que ele é descendente de alemão, mas ele não é nada frio, ele é muito carinhoso. Mas ele trouxe uma frase que foi um acontecimento que ele vivenciou, que a gente ficou muito impactado com a experiência que ele vivenciou. Que ele disse que ele já tinha sido casado anteriormente, já tinha tido filhos do outro casamento, e, no entanto, no novo casamento, que eles perderam o bebê, né, no parto, as pessoas questionavam ele, falavam, mas, tipo, essa mulher a gente entende, né, porque ela está sofrendo, era o primeiro filho, mas você já tinha 2, né, de outro casamento, então para você tudo bem, né? Ele falou, como assim? Ele, não está tudo bem, não. E aí eu achei muito interessante, que ele falou para ela, vem cá, quantos dedos você tem na mão? Ela, 10. Ele, então dá licença, eu vou cortar um. Você vai ficar com 9, né? Então não vai fazer diferença. Ela, o quê? Tá louco? Ela, então, nossa, a gente achou... Aí eu acho que veio o lado nazista dele, né? Porque foi bem frio, né, no exemplo. Mas a gente achou muito emblemático e impactante. E uma forma de sensibilizar as pessoas e trazer o quanto que essa dor não só é na alma, muitas vezes essa dor é física, inclusive. Né, que a gente tem vários relatos de seguidoras que tiveram que submeter uma cesariana de emergência. Né, e tem a marca no corpo dessa perda gestacional e neonatal e que vai ficar para sempre. E tem algumas que, inclusive, veem isso de forma positiva, como uma homenagem ao filho. É o que a Flávia Camargo traz no livro dela. Porque a marca dela se assemelha à letra I, que era a inicial do filho dela. Então, ela diz que é uma tatuagem em homenagem ao filho dela. Então, essa dor, muitas vezes... é na alma, com certeza, emocional e até no corpo, né? Como ele coloca, né? Faz essa analogia com o dedo para as pessoas perceberem. E aí a gente foi crescendo, os profissionais de saúde foram trazendo... profissionais de saúde foram trazendo para a gente o desejo deles participarem dos encontros presenciais, junto com as famílias que tinham vivenciado o drama. A gente achou que talvez não pudesse não ser tão confortável, então a gente resolveu criar oficinas voltadas, né, para esse público, né, para estudantes e profissionais de saúde que tivessem interesse. Na verdade, a gente recebeu muito mais profissionais de saúde, né, doulas e enfermeiras que tivessem interesse em se preparar melhor para caso de perda gestacional neonatal. E a gente foi convidado para ir nas universidades. A gente fez uma parceria com 2 universidades no Rio de Janeiro, justamente para fazer atividades de sensibilização para os estudantes de medicina. Nossa, a gente ficou muito feliz com esse convite, né? Porque no final vinham estudantes, né, médicos, já quase se formando, muito impactados e agradecendo a gente, né, de ter
de fato, ter conseguido sensibilizar eles. Eles, nossa, caramba, eu fiquei realmente tocado, eu tenho que me preparar mais, adorei a forma como vocês trouxeram, realmente a gente tem que se humanizar, a gente tem que ter um cuidado. Então, para a gente foi muito emblemático, né? Estar justamente nesse espaço, né? Com estudantes de medicina, que são as pessoas que a gente mais fala mal e a gente mais deseja, né, que de fato se capacitem, né? Consigam melhorar no acolhimento, né, na prestação de serviço. E aí a gente termina com o nosso livro. A gente lançou um livro coletivo que se chama Histórias de Amor na Perda Gestacional e Neonatal. Ele tem cerca de 60 relatos emocionantes, né, de famílias que vivenciaram a perda gestacional e neonatal. Profissionais de saúde que acompanham esses casos também, de perda gestacional e neonatal. Tem relato de pai, relato de avó, de tia. E a gente pediu para essas pessoas não focarem somente na dor. Claro que elas falam da dor da perda, é impossível não falar, mas cada uma fala de como conseguiu seguir em frente, como conseguiu ressignificar essa dor, encontrar um novo sentido para a sua vida. E aí são os arco-íris. E nosso maior objetivo com esse livro era justamente apresentar caminhos possíveis para as famílias que estão vivenciando esse drama nesse momento, ser um alento e mostrar que é possível, sim, ressignificar essa dor. Então, existem vários caminhos. Claro que cada um vai encontrar o seu. Não existe uma receita de bolo, mas existem caminhos, né, a serem percorridos. Então, são pessoas reais que vivenciaram dramas, nossa, muito, muito fortes. E a gente ficou muito feliz. A gente fez através do financiamento coletivo o livro. A gente está vendendo ele aqui embaixo, quem tiver interesse. Muita gente acha que é um livro pesado, triste, porque são, né, histórias de amor na perda gestacional e neonatal. Mas é um livro muito gostoso de ler, ao contrário do que muita gente acha, porque é um livro que fala de amor acima de tudo. Porque por trás de cada perda existe uma história linda de amor. Então, eu sou suspeita para dizer, né, que a minha história também está nesse livro, né, assim como de todos os integrantes do grupo, de vários seguidores que nos enviaram, e a gente selecionou com muita dificuldade, porque a gente queria colocar todos os relatos, mas os que não couberam no livro, a gente colocou nas nossas mídias sociais, para dar voz e espaço para todo mundo, né? Senão estaria reproduzindo o que a sociedade já faz, né? Não era o nosso desejo. E aí, por isso que a gente resolveu finalizar com o livro, uma reflexão, né? Para vocês, vai ser uma forma de inspiração, né? E esperança para as pessoas. Acho que era isso. Muito obrigada. Desculpa. Obrigada, Larissa. Devido ao adiantado da hora, né, não vamos abrir para questionamentos, mas eu acredito que fica a reflexão, né, que além de falar sobre vida e nascimento, eu acho que a gente também tem que falar sobre morte e luto, né? Isso é bem importante. Obrigada, gente. Teremos agora a palestra com o tema Ressignificações, ressignificando o feminino do parto e do nascimento e a paternidade. Convidamos para mediar essa mesa o senhor Ricardo Herbert. Fui um convidado de última hora para suprir uma carência do programa, mas fico muito feliz de poder colaborar. E ainda mais feliz porque ficou para o final os temas mais legais, assim, mais bacana da gente discutir, que é a ressignificação desses papéis sociais dos quais nós nos debatemos todos os dias, né? Eu cito inclusive as notícias que surgiram nas últimas semanas a respeito de pessoas trans tendo filhos e como é que isso se organiza dentro das novas famílias, as famílias que deixaram de ser o que a gente pensava há poucas décadas atrás. E, portanto, a gente precisa enfrentar a questão desses papéis que estão sendo ressignificados, rediscutidos, redimensionados, para que a gente possa se situar adequadamente nesse debate. Para tanto, eu convidarei duas pessoas muito queridas,
com quem eu já conversei bastante sobre essas questões também. A primeira delas é a Luciane da Silva Dávila, que é enfermeira, obstetra da equipe de parto domiciliar planejado, morada do Vínculo em Blumenau, coordenadora da Comissão de Parto Domiciliar da Benfo de Santa Catarina, psicanalista com formação pela Maiêutica, Instituto Psicanalítico de Florianópolis, atendendo principalmente mulheres no ciclo gravído puerperal, e assessora parlamentar da ilustríssima deputada estadual Ana Paula Lima, que está presente. Eu vou convidar também para participar dessa mesa o meu querido amigo e de quem eu sou um grande fã, Alexandre Coimbra Amaral, que possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário FUMEC e mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade do Chile. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde pública, atenção primária, teoria sistêmica, equipes de saúde interdisciplinar e Psicologia Clínica aplicada. Eu vou passar a palavra rapidamente para a Luciane, explicando para ela que, vou dizer aquele clichê famoso, pelo adiantado da hora, teremos 30 minutos e eu serei extremamente rígido quanto a isso, tá? Porque talvez, se vocês forem bem econômicos, talvez dê até um tempinho para pergunta, porque isso é uma coisa que suscita muitas, né, vontade de perguntar, de questionar, de dar depoimentos. Ok? Valendo! Não vou me arriscar mais que 15 com o Alexandre na mesa. Então, eu primeiro gostaria de fazer um agradecimento formal aqui para a deputada Ana Paula, né? Apesar de eu ser tua assessora, tu sabe que que esse espaço tem sido conquistado muito em função da abertura que tu tem dado nessa Casa Legislativa, Ana. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer também as colegas do coletivo do Parto Humanizado, né? Que desde o primeiro congresso a gente tem se organizado em torno desse coletivo e a gente teve aí grandes avanços, né? Então, as colegas enfermeiras, a Benfo foi uma parceira, as colegas, as doulas que estiveram sempre junto conosco, e as pessoas simpatizantes, enfim. Então, agradecer esse espaço. E eu vou contar para vocês como é que eu me meti nessa furada, porque é uma furada, né, gente? Estar aqui do lado do Alexandre e falar de um tema que depois eu fiquei pensando como, naquela reunião, a gente decidiu que a gente ia falar sobre isso, gente, porque é muito difícil, muito difícil. Enfim, mas era para ser o Alexandre junto com a Daniela, que é a esposa dele, era uma dobradinha, né? Que ia ficar bem lindo tudo isso, né, Alexandre? E aí um dia o Alexandre disse: Lu, a Dani não vai poder vir. E eu disse: bah, e agora, tia, o que a gente faz, né? E aí, conversando, eu disse, então, não tinha tempo hábil para a gente sair procurando outra pessoa, enfim. E aí eu disse: Alexandre, vou eu fiz aí formação em psicanálise, dou meu espetáculo, quem sabe, vou. Ai, com aquele jeito generoso dele, vai ficar lindo, ele me disse. E eu disse, então, vamos lá, é um desafio, né? E vou contar um pouquinho, assim, de por que eu vou me arriscar a falar desse tema, né? Porque eu atendo parto domiciliar planejado já há 8, 9 anos e foi nos partos, né? Foi assistindo partos que eu comecei a me dar conta que só aquilo que eu sabia da técnica, né? Não dava conta para eu atender os partos, porque me intrigava ver que para algumas mulheres aquilo era tão fácil, ou pelo menos parecia tão fácil, e para outras era muito complicado, né? Era difícil, era dolorido, era sofrido. Às vezes o parto ele acontecia e às vezes não acontecia, e aquilo me incomodava. E então eu fui procurar uma formação que pudesse me ajudar a entender um pouco melhor aquela cena do parto, né? E hoje a Rita disse que a gente vai se transformando ao longo do nosso processo de formação, enfim. E eu fui me transformando também, atendendo e assistindo aos partos, né?
E aí fui fazer a formação em psicanálise. Na clínica mesmo eu atendi muito pouco, mas eu acho que isso fez toda a diferença na minha escuta, e aí essa escuta mesmo, né, daquilo que a gente ouve, que a mulher diz naquele momento, mas é uma escuta da cena, do parto, enfim, de tudo isso. Então, é isso, né? Então, vamos lá, entrando mais no tema, que é difícil, que foi bem difícil, eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar tudo isso? Deixa eu passar aqui a próxima. Ai, gente, é muita tecnologia para uma parteira. Esse botãozinho. Ah, tá. Obrigada, Ricardo. Viu? Tem que ser médico, gente, para saber de tecnologia. Então, se a gente for pensar na palavra ressignificar, né, e trazer o conceito, a gente diz lá no dicionário que é um verbo transitivo direto, que é atribuir um novo significado ou dar um novo sentido a uma coisa, né? Dar um sentido diferente a alguma coisa. Ou ressignificação, que a neurolinguística se apropria muito dessas coisas, diz que é um método, né, para fazer com que a pessoa possa atribuir um novo significado a acontecimentos através da mudança da sua visão de mundo. E se a gente for entrar na psicanálise, a gente vai começar a ver que ela vai falar que é quando a gente retira afeto de alguma coisa e a gente coloca em outra. E aí a gente dá um novo significado para aquilo. E aí eu acho que é uma coisa bem importante a gente pensar que a gente significa as coisas, a gente dá significado sempre através do outro. Né? O outro. Então, quando a gente é pequenininho, quando a gente tem um filho e que a gente começa a dizer, isso é um copo de água. Se eu não disser para aquela criança que isso é um copo de água, ela não vai saber que isso. Então, eu estou dando um significado para aquilo. Dessa mesma forma, a gente vai significando o processo de gestação, de parir e até o que a gente entende do que é feminino, né? De como a gente se constitui nisso. Então, essa é a questão do significar e ressignificar. E aí... Ai, meu Deus. Não é comigo, gente, não é comigo. Elton, passa para mim, Elton. Vai, amor. Obrigada, querido. Ressignificar, então, vai depender de várias coisas. Pode ir passando. De experiências vividas, né? Pode a gente ressignificar as coisas através das crenças religiosas, pode ter sido através de um trauma vivido, a própria sociedade ressignifica algumas coisas durante as vivências, né? Pode ser através de um momento vivido, a gente costuma dizer, bom, a mãe que pariu o primeiro filho, ela não é a mesma mulher que pariu o segundo filho, ela ressignificou uma porção de coisas nesse caminho, né? E a própria cultura. Então, o significado das coisas e do feminino também tem a ver com esse mundo vivido, com tudo isso que a gente vivencia e experiencia. Pode passar o próximo. E aí, uma pergunta seria, teria o parto e o nascimento a possibilidade de ressignificar o feminino? E eu vou voltar nessa questão mais adiante, mas para a gente pensar assim, de qual feminino a gente está falando, de qual significado a gente atribui na nossa cultura, né, do feminino, de como a gente foi forjada, de como a gente se constituiu dentro dessa nossa cultura e aí pensar o feminino dentro disso. Pode passar. E também a gente se perguntar aonde estava o feminino do parto e do nascimento, né? E aí a gente pode pensar que esse feminino do parto e do nascimento, ele está nesse discurso machista, né? De que a mulher muitas vezes quer um homem simplesmente para ter filho, e aí dessa necessidade que surge
muito a partir de uma coisa que se falou durante muito tempo, que a maternidade é um instinto e que daí todas as mulheres teriam, né? Necessariamente teriam esse instinto materno. E que a gente sabe que não necessariamente é bem assim a coisa como ela acontece, né? E aí a gente tem que... Outra coisa que a gente precisa pensar é que isso foi um condicionante, muitas vezes, desse feminino, né? Foi assim que as coisas se constituíram na cultura machista. Pode passar. E aí a gente teria esse instinto materno sempre muito ligado a coisas do tipo amor, assim, de coisas incondicionais, né? A renúncia, a questão da perfeição, a questão da entrega, e esse vínculo da mãe e do bebê como uma coisa vivida de uma relação muito forte, né? E quase que cria uma capa em torno dessa relação, desse vínculo, que deixa o homem de fora, né? E no momento que deixa o homem de fora, e pode passar, Elton, vai passando até encher a tela. Pode passar. Isso. Então, no momento que deixa o homem de fora, a gente pensa assim, que isso se torna pequeno, né? Que o homem ficou pequeno dentro dessa relação porque ele ficou de fora. E se a gente olhar para esse slide, a gente vai ver que, na verdade, ele se tornou muito grande, ficou enorme em outras coisas, né? E aí, de novo, reforça a cultura do machismo, né? Traz para a cena que aquele binômio mãe-bebê, na questão de que tem que ser protegido, enfim, dá para o homem o resto todo, né? Pode passar, Elton. E daí a gente se pergunta muitas vezes, porque as mulheres se perguntavam, mas elas não tinham coragem de falar isso, né? Pouquíssimas mulheres, hoje a gente ouve, mas pouquíssimas mulheres tinham coragem de dizer assim, eu não sinto essa coisa do instinto materno, né? Eu não quero ter filho, eu não é aí, a minha vibe não é essa, né? E daí a gente se perguntava se o instinto materno não brotasse. A culpa ou era do medo, sempre tem uma coisa relacionada à culpa, né? A culpa era do meio, ou a gente devia se preocupar até como um distúrbio, né? Tem alguma coisa errada com essa mulher, né? Vamos mandar para o psicólogo, vamos mandar para o psicanalista, sei lá eu para onde, porque tem alguma coisa que está errada. Então, sempre um olhar doente sobre a mulher. Pode passar. E aí, esse é só um olhar, né? Eu vou dar aqui o meu olhar, como eu enxergo isso, né? Pode passar. Que assim, o que precisa ser ressignificado, então, para a gente ressignificar o feminino do parto e do nascimento? E aí é o meu olhar, eu acho que a gente precisa ressignificar esse desejo, né? Tem que ser do desejo, né? E aí, pode passar, Elton. De que desejo a gente fala, né? A gente fala de um desejo que representa não um objeto real, não um copo de água, um microfone, enfim, mas um desejo que simboliza aquilo que foi significado para nós quando a gente era pequeno, enfim, que nos constituiu, né? E que está na experiência individual de cada mulher. E que daí pode ser engravidar ou não engravidar, parir ou não parir, gestar ou não gestar, ter filho ou não ter filho, e fazer uma faculdade ou não fazer uma faculdade, casar ou não casar, enfim, né? Mas isso é do indivíduo, e é isso que precisa ser respeitado para que as coisas possam ser melhores conduzidas nessa significação do que é o feminino para cada um de nós. Pode passar. E aí eu volto naquela pergunta que eu tinha feito lá no começo, que era se teria o parto e o nascimento a possibilidade de ressignificar o feminino? Eu acho que sim, né? Desde que isso seja essa questão real desse desejo, né? Que seja do desejo das mulheres se significar por aí.
quando a gente acompanha partos, assiste, né, os partos, a gente sabe que isso é possível, porque depois as mulheres dizem que elas se tornaram outras, começaram a se entender nesse mundo de uma forma diferente, enfim. Mas talvez a minha amostra é viciada, né? É isso que eu vejo. Eu consigo ver o significado do feminino nessas mulheres que eu acompanho, enfim. Mas talvez para outras isso seja diferente, né? Pode passar. E aí eu queria trazer para vocês essa imagem que eu acho que tem a ver, porque em psicanálise a gente estuda uma coisa que é a cadeia de significantes, né? Então as coisas vão se significando. Isso é uma cadeia de significante, né? As mulheres se ressignificando na sua linhagem, com as suas histórias, com a sua vida, enfim, né? De como elas conseguem se enxergar, às vezes, dentro da sua comunidade, da sua cultura, da sua família, como elas conseguem trazer esse significado do feminino. Era isso. Agora eu vou deixar o Alexandre falar, que é isso que vocês querem ouvir. Foi uma palestrante muito bem comportada. Ai, querida. Nós falamos agora nesse instante, de uma coisa muito antiga e que precisa ser reentendida, ressignificada, que é a maternidade. E eu agora vou passar a palavra para a gente falar de uma coisa bastante moderna, bastante nova, pelo menos da forma como nós a debatemos, que é a paternidade. E eu vou contar só 2 histórias bem rápidas a respeito de paternidade. A primeira, quando uma amiga minha, que tinha sido minha paciente, mas era uma amiga, ela começou a namorar um senhor de seus 40 anos de idade, e que ele era um estancieiro, um cara rico, que morava em Porto Alegre, mas as terras dele eram lá longe, em Mussum, uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul, né? E um dia ele convidou ela, disse, olha, tu não quer ir lá para a minha estância? A gente vai ter um rodeio lá, vai ter um negócio bonito lá, tu não quer ir comigo? E ela foi com ele. E eles estavam assistindo um rodeio quando uma moça chegou por trás desse namorado dela, bateu no ombro dele, e ele se virou, e ela disse assim, olha, tudo bem, te lembra de mim? Eu sou a fulana, eu queria te apresentar o teu filho. E era um menino de 3 anos de idade. E esse estancieiro olha para a criança e diz assim, que legal. E ela disse, olha, eu só vim te mostrar, porque talvez tu tivesse curiosidade de saber, mas um abraço, felicidades, até mais. E aí ele se vira para minha amiga que está em pânico, né? O namorado dela acaba de saber que tem um filho de 3 anos, e ele disse assim, tu viu que nasceu bonito que nem o pai? E ela depois me contava aquilo assim a paternidade era absolutamente impermeável ali, era como se estivesse mostrando qualquer outro objeto. E a outra história é do meu pai, que teve 4 filhos, 4 filhos bonitos, quase todos eles, né? Mas um indivíduo inglês, fleumático, compenetrado, reservado, de poucos sorrisos, de uma certa forma severo para aquela época, não tanto, mas para hoje seria considerado severo, mas que, na minha perspectiva, foi um excelente pai, porque fez uma função paterna que eu acho que foi muito adequada. Mas o meu pai me diz o seguinte, quando tu fala dessas histórias aí, mostra os teus vídeos de parto, eu me lembro que a minha função durante o nascimento dos meus 4 filhos se resumia a saber se eu tinha gasolina suficiente no carro para ir até o hospital. Era toda a minha função. Pré-natal, consulta, médico, hospital, ficar do lado, isso não tinha nada a ver com as funções que se esperava de um homem, né? E eu dizia assim para ele, não, eu acho que para os filhos que tu teve nos anos 60, isso era a norma. Mas se exige hoje uma postura diferente da paternidade. Que é isso que a gente vai então escutar agora com o nosso colega. Bem, saudar a felicidade de estar aqui de novo com vocês. Muito prazer para quem eu não conheço ainda, sou Alexandre.
Eu tenho muitos amigos aqui nessa cidade. E agradecer a deputada Ana Paula mais uma vez. Ano passado nós gritamos fora Temer junto aqui, né? A gente pode... Pronto! Infelizmente não está mais para falar primeiramente, que já passou muita coisa, né? Mas o fora continua nas nossas almas e nos nossos corações. Eu quero agradecer a Luciane pela possibilidade da gente realizar essa mesa conjuntamente, porque as coisas que ela trouxe falam tão profundamente a minha alma, sobretudo essa última foto que ela colocou. Essa foto me remete à minha origem sertaneja. Eu sou do sertão. E um homem sertanejo se comove com qualquer coisa que tenha rio. A gente tem fraco por rio. E aí ver aquela tecelagem daqueles cabelos e daquelas histórias entre aquelas mulheres na beira do rio é uma coisa realmente maravilhosa. Muito obrigado por você ter trazido isso. Bom, gente, o tema da paternidade, eu acho que ele tem sido um dos debates mais frutíferos, sobretudo nos centros urbanos brasileiros, né? Eu quero falar um pouco de teoria, só para a gente colocar palavras já estudadas sobre o assunto, mas eu quero dizer para vocês que os últimos 5 anos eu fui um andarilho. Nos últimos 5 anos eu viajei em 20 dos 26 estados brasileiros, construindo workshops com famílias na chegada do primeiro filho. Esse era o tema do meu trabalho, continua sendo a chegada do primeiro filho. Eu sou terapeuta de família há 20 anos e depois que eu tive filho eu comecei a me interessar por essa história de como chegam os bebês ao mundo, e todo mundo tem essas adesões, né, a trabalhar com essa história de parto, porque começou a viver ou uma angústia por um parto que foi roubado, ou por um parto que foi maravilhoso. De qualquer forma, a gente se comove com o tema e cai no caldeirão, né? Então, nessas conversas que eu tive, eu posso dizer para vocês que eu conversei assim com pessoas urbaníssimas, geeks, com tablets e smartphones na Avenida Paulista, e conversei também com homens embaixo de um samalmeiro na Praça da República, em Belém. E conversei com pessoas no interior do Mato Grosso. Então, porque esse país nosso, ele é uma afronta a qualquer noção de coletividade, nós somos um milagre, na verdade. O fato de nós termos uma cultura em que a gente consiga se ver como uma cultura uníssona, que fala a mesma língua, questões básicas assim da formação da identidade nacional. Quando a gente vai para os intestinos desse país, né, e a gente começa a ver as diferenças da subjetividade humana, primeiro que é de uma beleza impressionante, né? Eu sou muitíssimo grato a Daniela Rosa, que é essa deusa desse vídeo que a Vivi e a Su passaram aí, faz a gente chorar. Eu já assisti esse vídeo dela umas 20 vezes, eu choro todas as vezes. A Daniela botou esse eu agradeço lá, e é o meu sentimento de poder conhecer um pedaço dessa alma, desse país diverso. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, em todos os lugares do Brasil, os homens estão se transformando em pais diferentes do que os pais deles foram para eles. Por quê? Por que isso? Olha, nós estamos vivendo uma sociedade, uma época histórica, uma época histórica, que alguns autores chamam de pós-modernidade, outros de hipermodernidade, mas um dos traços mais importantes dessa época histórica é a desconstrução das certezas, né? Tem um sociólogo polonês que eu adoro, que é o Zygmunt Bauman, que ele usa uma metáfora da liquidez para falar de como nós nos sentimos no mundo hoje.
Então, tudo que a gente acreditava que era certo, que as coisas eram assim, tudo começa a se desfazer e a se liquefazer nas nossas mãos. Então, a gente está vivendo uma época da troca da certeza pela dúvida. Por exemplo, na definição dos papéis sociais, né? Então, em qualquer lugar desse Brasil, claro que com alguma variabilidade, se você mora num lugar qualquer aí, onde tem, sei lá, 10 famílias vivendo juntos, seja numa favela, num condomínio, você vai ver formas diferentes de família, você vai ver estruturas familiares diferentes. Então, aquela conformação da família tradicional, composta por um pai e uma mãe, 2 crianças e a margarina escorrendo no pão, não existe mais como a marca da sociedade brasileira. Principalmente porque já deve ter sido falado aqui que a marca da família brasileira é a marca da família monoparental, chefiada por uma mulher. Essa é a família brasileira. Nós precisamos falar disso, minha gente. A maior parte das famílias brasileiras é composta por um pai abandonador, ou por vários pais abandonadores, né? A ausência paterna é uma marca da grande maioria da constituição das crianças desse Brasil. Agora, também existe ao lado desse tipo de família uma outra em que tem um homem reinventando o seu lugar, fazendo uma releitura do patriarcado, né? O que é o patriarcado? O patriarcado é uma cultura que nós aprendemos em que o homem tem centralidade de poder, de função, de ação, de pensamento, de todas as instâncias da vida estão centradas no homem, na figura masculina. E o patriarcado, uma das coisas que ele faz é a extinção da capacidade de expressão emocional do homem. Então, ao longo do tempo, a gente foi tão submetido a uma regra de que o homem não pode sentir e muito menos expressar a emoção, que alguns autores dizem que a emoção do homem é uma entidade praticamente extinta em culturas mais patriarcais. Né? Nós sentimos, mas nós não podemos entrar em contato com o que sentimos. A música para isso é aquela música do Arnaldo Antunes, assim, socorro, não estou sentindo nada. Né? Essa é a música das emoções masculinas no patriarcado. E isso é uma perda existencial, porque viver desconectado das emoções é viver pela metade, ou viver, sei lá, 1/10 da vida. Porque as emoções que a gente sente nas vísceras, né, se elas estão desconectadas do cérebro, esse aqui que é tão valorizado na nossa cultura, a gente perde em muitas situações a capacidade de viver uma experiência que a gente considere, e eu vou usar a palavra que a Luciana colocou todas as vezes, significativa. Então, esse bloqueio emocional do homem também é um bloqueio de colocar negrito, itálico, sublinhado para as emoções mais importantes da vida dele. Então, se ele sente pouco, ou se está pouco conectado com o que sente, ou se sente muito, mas não pode expressar o que sente, ele também perde, em muitos momentos, a capacidade de nomear a importância do que ele está vivendo. Então, é por isso que vocês, há muito tempo, há muitos séculos, e hoje mais do que nunca, são as responsáveis pela carga mental. A história das tirinhas francesas lá, que bombaram na internet há uns meses aí atrás, né? Porque vocês precisam realmente nos acordar o tempo inteiro. Porque nós estamos afastados de nós mesmos. Então, vocês tiveram uma formação de gênero em que a vocês foi permitido o contato com essa emoção. Desta forma, né, em que vocês pudessem se descobrir emocionalmente, colocar nome, fazer uma alfabetização emocional em pares, que enquanto você está brincando com a sua amiga lá, você dá nome para o que você está sentindo. Se começa esse tipo de coisa na brincadeira entre meninos, chega um homem adulto e fala, que porra é essa aí? E acaba logo com a conversa, né?
entanto, o que nós estamos vivendo é tão importante, é tão sublime, né? Porque vocês não merecem ficar com essa carga dentro dos lares, serem as pessoas que organizam a gestão de tudo, que por vocês sentirem tanto, serem aquelas que criam os parâmetros mais adequados para as coisas, né? E ao mesmo tempo terem que se submeter a uma regra patriarcal em que o homem é que decide, porque ele tem o poder, porque ele tem o dinheiro, porque ele sai de casa, porque ele ganha, etc. Então, da mesma forma que isso é muito injusto, eu também considero injusto que os homens não possam expressar o que sentem. Então, a revolução que está em curso, que ainda é uma revolução muito tímida, é uma revolução da permissão da expressão emocional dos homens. E o parto humanizado, agora nós vamos fazer um jabá aqui, rápido, porque o parto humanizado é uma instância importantíssima para o homem entrar em contato com essas emoções. Eu medi um grupo terapêutico de homens em São Paulo, e eu abri esse grupo assim, sem muita esperança, assim, porque homem em terapia é um negócio que não costuma combinar. Eu sou terapeuta de casais, e 11 entre 10 casais chegam com as mulheres puxando o homem pelo cabelo, né? Para fazer terapia. E eles com umas caras horrorosas, né, e tal. E vão acostumando com aquela história aos poucos. Tal foi minha surpresa que no primeiro encontro a gente teve 38 homens, e não raro a gente tem mais de 50 nesse grupo terapêutico. É um grupo terapêutico gratuito, de entrada aberta, então você pode entrar e sair quando quiser, não precisa frequentar todos os encontros. Mas eu quero começar a falar da experiência do parto humanizado, né? Eles falam assim: Alexandre, é o seguinte, eu estou estragado, não sei o que eu faço. Depois que meu filho nasceu naquele parto lá, eu choro por qualquer coisa, eu fico assistindo vídeo de parto, eu só sei falar de parto, inclusive eu estou com medo, agora eu vou contar uns spoilers para vocês, né, do grupo. Estou com medo porque a gente não voltou a transar ainda, mas eu estou com medo de não ter mais pegada. Olha isso, atenção, vocês vão escutando aí. Vai vendo. Tem medo de não ter pegada, porque eu estou muito feminino. Olha a fobia que existe em nós de integrar o nosso lado feminino, né? O medo que a gente tem de assumir que nós somos as duas coisas. E que vocês também são, e que todo ser humano é, né? Mas então começa com essa experiência do parto, uma experiência muitíssimo transformadora. E depois vai para a paternidade. Depois vai para que tipo de homem eu gostaria que esse filho fosse, né? Como eu fui tratado na questão de gênero. Uma das perguntas que eu tenho feito para eles e que tem dado mais nó na discussão é assim: quais foram as emoções, os desejos e as cenas que você foi bloqueado de sentir porque você era homem? Minha gente, está aparecendo cada história. E eles abrem a caixa de Pandora e começam a contar a quantidade de experiências de vida que eles gostariam de ter vivido e não puderam porque eram homens desde pequenos. E não sentiam permissão de inventar um espaço na família em que eles pudessem exercer outro tipo de papel, né? Então, a discussão sobre a paternidade hoje está centrada num desejo de participação masculina. Já que nós estamos desconstruindo o gênero, e isso é a melhor coisa que essa pós-modernidade está fazendo no mundo, e é bom que desconstrua, que caia tudo, que não fique nada no lugar, porque se a gente tem uma sociedade aberta para as questões de gênero, você chega na vida e vai montando o seu quebra-cabeça identitário do jeito que você achar melhor.
Você não vai comprar um pacote vindo da cultura. Isso é que é a importância da desconstrução dos papéis de gênero, dos conceitos relacionados a gênero, sexualidade. Mas a grande revolução de agora é a revolução do gênero, né? Nós já vivemos um pedaço bom aí da revolução sobre a sexualidade. A revolução de gênero agora é a máxima desse século, eu acredito. Então, a questão é, eu quero, da mesma forma que vocês hoje participam do mundo que antes era prioritariamente masculino, por exemplo, o mundo do trabalho, agora o desejo desses homens é entrar no mundo que antes era exclusivamente feminino, que é o mundo do cuidado. Então, esta vontade ainda tem traços muito patriarcais. Por exemplo, a gente ainda está se dissolvendo do patriarcado, mas muito aos poucos, porque nós somos lentos. Vocês sabem disso, né? Então, como é que está sendo essa transição para eu querer cuidar como pai? Olha, o homem tem vivido, sobretudo esse homem, o esquerdomacho, desconstruidão, sabe? O candidato a Rodrigo Hilbert, se é que vocês me entendem, né? Esse cara, ele está vivendo um dilema tremendo quando ele começa a ser pai, que é assim: do lado de fora de casa, está todo mundo dando biscoito para ele. Essa fala é feminista, eu estou me apropriando aqui, por favor, só porque eu acho ela divertidíssima, eu adoro. O que está acontecendo que é muito incrível de a gente perceber? Do lado de fora da família nuclear, né, ele, a esposa e o bebê recém-nascido, ele está recebendo um monte de biscoito ali da sociedade, porque ele faz aquelas fotos instagramáveis, com filtro e meu filho, uma frase de efeito, sabe, do Rubem Alves, aquela coisa, e bota lá no Instagram, e aí tem 1000 curtidas, e a mãe dele fala que ele é um paizão, e todo mundo, né, muitas curtidas. Dentro de casa, a mulher que está empoderada, né, que saiu dessa casinha de meu marido é o máximo, ele que me manda, ele que me diz o que eu tenho que fazer, o patriarcado eu sigo, que ela já foi, já fez, deu uma banana para o médico cesarista, pariu lindamente, e etc., e está amamentando, e etc., construindo todas essas vitórias sobre uma biografia engessada para a vida dela, e ela olha para aquele cara e fala assim: só uma fralda? Não, vem cá, falta muito. Então ele está entre essas duas imagens. Do lado de casa, ele é um déficit, do lado de dentro. Do lado de fora, ele é o superávit, percebe? E então ele está entre esses dois extremos. Adivinha onde a gente se refugia? Do lado de fora. Então isso ainda é um refúgio patriarcal, a meu ver, e eu tenho colocado isso para eles. Isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer. Então vamos escutar as mulheres, porque elas é que sabem o tanto que a gente está deficitário. E sabe, eu quero contar mais uma coisa que tem acontecido nesse grupo, que tem sido uma maravilha. Por conta da crise hedionda que a gente tem vivido nesse país, algumas famílias estão vivendo essa situação de que os homens estão desempregados. E nessas famílias, não raro, o homem está desempregado e a mulher está empregada, e ela que está segurando a onda. Então o cara está ficando em casa, cuidando do bebê, e a mulher está saindo. E ele está indo para o grupo para contar, não é da experiência de cuidar do bebê, ele está indo para falar da invisibilidade social que a pessoa que cuida sofre. E vocês não têm ideia, minha gente, tinha que filmar e botar no William Bonner, porque vocês não têm ideia do impacto que é escutar um par falando da invisibilidade. Vocês falam, a gente não escuta, não é assim? Vocês falam, queima pneu, deita na BR, faz um monte de coisa, a gente não escuta. Agora tem um cara, um par, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, e ele escuta. Isso deixa vocês emputecidas, com toda a razão. Mas é assim que nós funcionamos. Já disse a vocês, nós somos lentos. Então, o que tem acontecido
é que esses homens estão trazendo a experiência visceral da invisibilidade de quem vive o cuidado dos filhos e do lar. E isso tem sido um motor de transformação, né, para esse grupo, mas eu sinto que para todo o entorno. Então, o que está em jogo hoje? Está em jogo que cuidar do ponto de vista masculino não é mais só colocar a regra. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, os homens estão aproveitando a paternidade para reencontrar-se com as emoções. Os filhos estão se transformando nos mestres emocionais desses pais. Os filhos estão fazendo esses homens reencontrarem e pela primeira vez nomearem algumas emoções. Porque se eles precisam dizer para o filho, isso é tristeza, meu filho, isso que você está sentindo é tristeza, isso é angústia, isso é medo, isso é saudade. Quando ele se coloca nesse lugar, ele vai se conectar com todos os buracos da experiência dele para nomear, para significar, para dar um lugar de afeto particular para o que ele viveu, para dar sentido ao que ele viveu. Então, a experiência dessa paternidade que está em transformação é uma experiência que, a meu ver, fala de um conceito que um autor que eu adoro chama Andrew Solomon. Ele fala que é o encontro com o estranho íntimo. Ele fala que o Painho já dizia isso, né? Freud, Sigmund Painho. Ele dizia que ter um filho é uma experiência de estranhamento. O Solomon pega um pouco essa ideia dele e fala da intimidade com o estranhamento. Que nós estamos progressivamente ganhando mais intimidade com o estranhamento. Que estranhar também é uma emoção. E quando nós estranhamos uma experiência, nós homens tendemos a ser mais reativos. E a gente cai fora rápido. Então, o que ele está dizendo é que a paternidade, essa paternidade mais nova, que está ainda muito incipiente na cultura, mas que eu acredito que vai ganhar muito espaço ainda, é uma paternidade que está insistindo na tolerância ao estranhamento. É estranho estar nesse lugar, mas alguma coisa me diz que eu preciso ficar nele, que eu tenho coisa para aprender com ele. Que é estranho uma mulher chegar para mim e dizer que está ruim ainda, mas eu ainda tenho coisa para entender com isso. É estranho esse menino me causar tanto rebuliço, mas eu sinto que eu preciso aprender com isso. É estranho não mediar a educação do meu filho pelo medo, como meu pai fez comigo, quando ele dava aquela olhada assim, e eu fazia piu e sabia que ia apanhar em casa. Quando eu retiro esse olhar, o medo não é mais um regulador de conduta entre pais e filhos. Isso é estranhíssimo. Essa geração que está construindo esse tipo de maternidade e paternidade está estranhando isso. O discurso é: meu filho não me respeita. Mas é porque a nossa noção de respeito era baseada na submissão ao medo, né? Então, todos esses estranhamentos estão sendo parte dessa renovação desse tecido emocional interno desse homem que está se transformando em pai, né? E eu acho que já estourou meu tempo aí, né, Rick? Tem mais 5 minutos. Tá bom. Eu acho que isso junto com todas essas outras revoluções que nós estamos vivendo, né, e que precisam continuar acontecendo, sobretudo depois dessas viradas conservadoras na nossa sociedade, né, cada um desses movimentos que está dando cor à sociedade brasileira, né, dizendo, nós não somos bolsominions, nós somos gays, lésbicas, trans, negros, índios. Oi! É a mamãe? Vixe! É outra coisa. É um bebê.
É um bebê. É seu esse bebê? Nossa. Bom, eu vou pedir licença a você para continuar, tá bom? Tudo bem? Então, nós somos uma sociedade cheia de cor. E a cor querendo dizer das identidades possíveis que nós podemos fazer nessa vida, né? Nós podemos, inclusive, ter várias vidas numa vida. Nós podemos mudar o tempo inteiro. E esses homens estão descobrindo a cor da mudança, sabe? A beleza de se transformar em pessoas mais integradas com as suas emoções. Agora, ainda vivendo o estranhamento com tudo isso, porque vem o medo homofóbico, vem o medo do rechaço social, vem uma realidade duríssima que é perder a rede social, né? Porque esses homens, quando eles ficam mais conectados com as suas emoções, eles se desidentificam com os seus pares de outrora. Então eles falam, eu não tenho rede social, eu não consigo mais ficar naquele papo dos meus amigos, eu estou vivendo um processo solitário. E vocês sabem muito bem o que é isso. Vocês conhecem essa história também muito bem. Então vocês estão doulando os maridos de vocês nessa experiência, está sendo muito bonito ver isso também. Vocês estão doulando eles porque, com essa história da gravidez e do parto humanizado, vocês também perdem um monte de conexão com algumas outras redes sociais e com todo o processo de empoderamento feminino. Tem alguns outros grupos que vocês participavam que também não cola mais, que não faz mais liga, né? Que perde o elan e que causa dor, porque é um luto também, né? A gente vê terminar a imanência de uma relação que já foi significativa para a gente durante a vida, né? Então, esses processos estão acontecendo do nosso lado. Eu sinto que, mais uma vez, vocês são o motor, né? O feminino é o motor da existência. Essa ideia de que o homem sai e ele consegue alguma coisa, isso é uma fantasia, é uma ilusão de controle que nós criamos para sustentar uma cultura patriarcal, mas o movimento da vida é dado pelo feminino. Nós, se não nos conectarmos com o nosso feminino, nós ficamos estagnados na nossa alma, no nosso desenvolvimento humano, né? E a gente fica meio morto-vivo. E teve uma época que eu atendi muitos homens idosos, que eu estava trabalhando com um geriatra em Salvador, e o que eu escutava era assim, eu não vivi a minha vida. E a experiência era, por que você não viveu a sua vida? Porque eu não senti as coisas passarem, né? Teve um senhor uma vez, de 80 anos, que me disse assim, sabe aquela música do Caetano, que ele fala assim, e o tempo passou na janela e só Carolina não viu? Eu sou Carolina. E ele chorava muito, 80 anos de idade. Então, para que nós não sejamos mais Carolinas, a gente está buscando o resgate dessas emoções que nos foram coartadas por essa cultura patriarcal. Estamos reinventando como a gente consegue, no ritmo que a gente pode, essa identidade mais conectada com as emoções. E em nome desses homens todos, né, que eu escuto, com quem eu converso, que eu atendo, eu quero agradecer a vocês pela possibilidade disso estar acontecendo, porque vocês são o amparo, vocês são as figuras de referência, onde nós estamos conseguindo nos desfazer daquilo que não nos deixaram ser, para construir o que a gente finalmente quer ser, tá bom? Muito obrigado, então. Gente, devido à adiantada hora... Tem que desligar para eu rir, nós vamos... Eu vou abrir... Eu vou abrir para perguntas. As perguntas devem ser o mais objetivas
possível. Eu sei que esse assunto ele suscita muita inquietação, né, e excitação intelectual sobre questionar a questão da ressignificação da maternidade e da paternidade. Então, 3 perguntinhas, porque nós ainda temos que ler a Carta de Florianópolis. Portanto, 3 perguntinhas. Tem uma pessoa lá no fundo que pediu. E outra aqui. Tá. Patrícia, para ti. Patrícia? Patrícia, isso. Na verdade, eu queria saber, em relação ao que a gente, nosso papel nessa ressignificação do homem. Vou te dar um exemplo prático para tu entender o que eu quero dizer. Tá. Eu namoro, sou extremamente, loucamente feminista, e meu namorado é escritor, ele escreve. Então, ele é totalmente sensível e feminino, só que para ele, pela estrutura familiar que ele teve, é muito difícil ele conseguir se relacionar comigo dentro de casa, por exemplo. Dividir tarefas, fazer Sim. coisas, porque ele não está acostumado a fazer. Ele quer, ele tem vontade, mas ele não sabe. E eu fui criada em outra estrutura onde nós fazíamos tudo. Então, às vezes, eu estou com ele e eu não tenho a paciência de explicar e de fazer e de ensinar. Eu queria que tu me dissesse o que eu posso fazer se eu deixo Ó, a ele... pergunta do milhão. Se eu souber a resposta dela, eu vou ficar milionário. Não. É porque, na verdade, a atitude... mais a atitude, o que eu poderia fazer para não... Porque eu não quero rebaixar a atitude dele. Entende? Claro, claro. Eu queria deixar ele aprender, porém... Eu não sei... Olha, deixa eu... eu não sei se a sua pergunta é possível de ser respondida. Porque esse desencontro que a gente está vivendo é fruto do momento histórico dessa desconstrução de papéis de gênero. A gente não sabe muito bem o lugar, assim, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, como Nando Reis canta lá. Então, assim, a gente tinha aquele papel encaixado, e a gente nascia e crescia preparado para entrar naquele papel. Agora, nem o homem nem a mulher tem certeza. Então, isso é uma construção que cansa até cavalo, né? Porque a gente fica o tempo inteiro nessa dança, que quando a gente fala em dança parece um balé, mas eu acho que é um bom tango, né? Raivoso por vezes, né? Porque eu sinto que o nosso, assim, a forma como eu tenho conseguido, por exemplo, posso falar da minha experiência. Eu também sou casado há 21 anos com uma mulher maravilhosamente forte, que é um dos grandes, se não o maior porto seguro da minha vida. E nós temos inúmeros desencontros, pela mesma razão que você e ele têm. E o que eu sinto, a única tecnologia que eu consigo utilizar, nova, é aprender a conversar de forma diferente. Eu acho que o diálogo, eu sou um fã do diálogo, assim, como paradigma de vida, assim, eu acho que o diálogo é a essência da existência humana. A gente é ser dialogante. Só que eu acho que a gente não aprendeu a conversar, sabe? Dialogar é uma arte aprendida durante toda a existência. E a gente tem feito, eu e minha esposa, muitas reflexões sobre como a gente viu, ao longo da nossa história, casais conversando sobre conflito. Primeiro que é uma cena que a gente vê pouco, conversar sobre um dissenso. A gente vê ou é um silenciamento ou vê um barraco, né? Mas a gente tem pouco acesso na nossa existência ao pai e à mãe, o avô e a avó, o tio e a tia, os pais do amigo, assim, os casais que a gente vê enquanto a gente cresce, a gente tem pouco desse testemunho. E, assim, o que a vida não nos oferta, a gente tem que inventar, né?
Então, eu sinto que a nossa aventura tem sido de experimentar formas de conversar. E isso exige que o casal tenha uma vontade de arriscar. Porque a forma de conversar no casal faz parte da identidade do casal. E quando você tenta fazer diferente, você está numa zona de risco. Porque você está abrindo o casamento à mudança. E uma mudança pode ir para qualquer lugar. Então, mudar a forma de conversar é uma das alternativas que eu particularmente tenho sentido como muito frutífera. E como terapeuta de casais eu também acho que exercito isso ali na prática, com os casais, de tentar dissolver um pouco esse estranhamento, sabe? Da força da mulher com a sensibilidade do homem. Que são dois estranhamentos. Né? Porque na hora que você está conectada com a sua força, se eu entro com a minha força, isso vai ter um nome, né? Machismo, patriarcado, misoginia, só nome feio. Então, a gente ainda não inventou um jeito de conversar da força com a força. Isso ainda não está inventado. Eu acho que quando a gente chegar nesse lugar, a gente vai estar mais saudável como casal, sabe? Mas por enquanto, a gente ainda está conversando a força da mulher com a sensibilidade do homem, ou a tristeza do homem, ou o medo do homem de estar do lado dessa mulher, né? Mas eu acho que o caminho é árduo ainda, mas a gente precisa chegar nessa convivência saudável da força com a força, porque é isso que a gente merece ser como casal. É o melhor dos dois mundos, né? Não sei se eu respondi alguma coisa, não sei se a sua pergunta tem resposta, Patrícia. Me desculpe, talvez seja a minha ignorância, mas eu acho isso. Tá? Obrigado. Que maravilhoso. Oi. Quem tenho, na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição. Meu noivo, ele faz parte de uma empresa cidadã, onde geralmente, né, tem ali a licença paternidade de 5 dias, e as empresas cidadãs têm alguns determinados critérios de apoio do governo e estende a licença paternidade a 20 dias, um mês mais ou menos, desde que ele participe das consultas pré-natal e ele faça o curso de paternidade consciente. É um dos pré-requisitos para dar esse direito a passar mais tempo em casa. Porque não, né, a mulher não precisa cuidar do filho e do marido. É para ele estar em casa mais tempo para realmente estabelecer esse vínculo. E é muito interessante nas festas das empresas que isso realmente fica. E daí o pai ele tem um ciclo social, uma rede social que passaram pelo que ele passou, pela transformação que ele passou. Então, nas festas da empresa, é muito comum verem os homens cuidando dos filhos, e quando eles precisam virar a carne do churrasco, eles pedem para outro colega cuidar do filho, que legal, que ele vai virar carne, e daí volta. Então, é muito legal a transformação que tem em toda aquela sociedade por causa esse incentivo do governo que a empresa acatou. Bem legal. Nossa, muito obrigado. Importantíssimo esse tema. Importantíssimo. Acho que a licença paternidade está correlacionada com um aspecto emocional do jovem pai, aí se eu falar alguma coisa que tem a ver com a experiência de vocês, mas acho que não, isso acontece só do lado de fora aqui do auditório, que é o seguinte: os homens, quando têm o primeiro filho, do ponto de vista da relação conjugal, eles vivem um luto, né? Porque aquela mulher, ela vai deixar de dar primazia para ele, para dar primazia para aquele bebê. Então ele meio que regride emocionalmente e passa a se comportar como o filho mais velho com ciúme do bebê. Não sei se vocês já viram isso. E a licença paternidade de 5 dias é uma afronta a essa dificuldade, sabe?
de se reconectar no lugar de pai desse bebê e não no lugar do filho da esposa que perdeu a mãe para este bebê que está nascendo. Então, essa transformação também pode levar tempo, e quando ele está dentro de casa, dedicado àquilo ali, construindo do jeito dele, do jeito que ele dá conta, a vinculação mais fusional com o bebê, isso tem um melhor prognóstico. Então, maravilhoso. Tem uma pergunta aí também? É o seguinte, eu participo do grupo de gestantes e casais grávidos e eu acho que tem uma ajuda também nesse sentido. Quando a gente iniciou em 96, a gente só tinha um pai. Hoje a gente tem em torno de 15 pais no grupo de gestantes. E aí, no penúltimo encontro, a gente tinha um WhatsApp e só as mulheres participavam desse WhatsApp. E aí um dos pais se levantou e disse que queria reivindicar que também os pais participassem do WhatsApp para eles terem uma rede de apoio entre eles. Então, eu achei isso muito interessante, que é um caminho já durante a gestação para a formação dessa rede de apoio, né, que eu acho que também pode ajudar nesse processo. Certamente, certamente. Alexandre, quando eu ouço falar de patriarcado, machismo, misoginia, eu já sentia que os homens precisavam buscar esse espaço de volta, né? Essa reconexão com o emocional, que eu sentia muito claramente assim, o sofrimento que é isso na constituição de um ser humano, de um homem. E eu sentia que isso ia acontecer, né? Eles requisitarem o lugar dentro de casa, eles requisitarem o espaço do cuidado. E ouvir um conferencista homem falando isso num congresso como esse, para mim hoje fechou com chave de ouro as palestras orgásticas do dia, que hoje foi um dia de êxtase aqui nesse auditório. Muito obrigada. E eu queria aproveitar com a permissão da deputada para convidar quem estiver passando pelo Sul. Amanhã temos a nossa querida Maíra Calvete, que estava aqui agora, nesse momento, está lá. Maíra, palestrando em Criciúma no lançamento do livro Parto Humanizado, um nascimento amorizado. Ah, que lindo! Parabéns, Maíra! Que lindo! Adorei! Eu quero um, viu? Obrigado, muito obrigado. Eu nutria a secreta esperança de que ninguém ia fazer perguntas, né? Que daí a gente ia terminar e eu ia poder propor um debate de algo que eu e a Luciane tínhamos combinado, tínhamos conversado ontem, na hora do jantar, sobre essa demanda feminina justíssima de que os homens participem mais das questões do lar, do cuidado, né? E como são vasos comunicantes, nada acontece no masculino que não afete o feminino. A dificuldade que às vezes acontece quando o homem topa essa jogada, não, então tá, então eu vou assumir. E a mulher se sente invadida nas suas questões primordiais, primitivas, perde um pouquinho daquele poder fálico que é o bebê nos seus braços, e aquilo também gera uma desacomodação. Mas também fiquei muito... Claro, isso é para um outro seminário ou para uma outra enciclopédia só para falar sobre esse tema. Mas eu fico muito feliz que tu tenha iniciado a tua palestra dizendo que esse é realmente o universo fluido e de que a gente não precisa ter mais certeza de nada e a gente tem que realmente investir nas nossas dúvidas, enfrentá-las, ter coragem para assumir que nós temos dúvidas, que estamos reconstruindo tudo, que nada é definitivo e que nós temos um longo caminho humilde pela frente de, pelo menos, como dizia o Sócrates, ter a noção da nossa ignorância e, a partir disso, poder construir uma coisa muito nova. Eu agradeço a presença de todos os corajosos que ficaram até agora. Tenho certeza absoluta que valeu a pena, que foi muito bonito, muito construtivo, muito engrandecedor debater maternidade e paternidade. E eu desfaço essa mesa agradecendo os colegas que participaram dela. Oh, obrigado, Rick. Muito obrigado, minha gente. Obrigado, Luciane. Convidamos neste momento a excelentíssima senhora deputada estadual Ana Paula Lima para fazer a leitura da terceira carta de Florianópolis. Com a palavra, a deputada estadual Ana Paula Lima. Então, terminando os trabalhos, depois de 3 dias de muito debate,
Nós aqui construímos conjuntamente essa Carta de Florianópolis, como aconteceu com todos os outros 2 anos que fizemos aqui o Congresso. E diante de todas as reuniões que tivemos, principalmente na data de hoje pela manhã, nós reconhecemos que as chamadas reformas do atual governo federal ameaçam os direitos duramente conquistados, em especial das mulheres e da saúde. O empenho do Ministério da Saúde durante o governo popular na criação de programas e políticas afirmativas, no sentido de ampliar o número de partos naturais e respeitosos em nossa sociedade e inibir as cesáreas desnecessárias, que a realidade em nosso país ainda mostra um desequilíbrio muito grande entre o número de cirurgias cesarianas e partos, embora esse índice tenha apresentado uma pequena mudança no último período. Quarto, que o modelo vigente de parto é machista, misógino e não baseado nas melhores evidências. 5, que as mulheres negras, indígenas e transgêneros são as maiores vítimas de violência obstétrica no país. 6, que falta às mulheres acesso à informação de qualidade. 7, que não há no Brasil um modelo de referência e contra-referência para transferências hospitalares de partos domiciliares atendidos por equipes especializadas. 8, a importância da aprovação da lei da doula e da lei da violência obstétrica que aconteceu aqui nessa Casa de Leis. A importância da realização do primeiro encontro de enfermeiras obstetras, neonatais e obstetrizes com a posse da Comissão de Parto Domiciliar Planejado da Associação Brasileira de Enfermagem Santa Catarina. 10º, a importância da criação da Associação de Doulas de Santa Catarina. 11º, a relevância da publicação da cartilha sobre violência obstétrica pelo Ministério Público de Santa Catarina. 12º, que a campanha pela implantação de casas de parto deve ser um esforço permanente e unificado de todos os defensores de um parto humanizado. 13º, a importância da publicação da norma técnica de número 004, DIF/SUS/Secretaria de Estado de Santa Catarina 2017, que garante o acesso da declaração de nascidos vivos. 14º, o avanço da titulação de enfermeiras obstetras para residentes materno-infantis do COBEON. 15º, a necessidade de registro da atuação de parteiras tradicionais, bem como no mapeamento completo da atividade e empoderamento das mesmas. 16º, a importância da criação de um código de ética para as doulas, que começou a ser construído neste Congresso. Para isso, recomendamos a superação do modelo de atendimento vigente ao parto e nascimento, reforçando a importância da manutenção e fortalecimento do projeto Rede Cegonha, que as casas legislativas na União, Estado e municípios priorizem com celeridade a tramitação das proposições específicas para facilitar a implementação de práticas que conduzam ao parto natural e inibam a violência obstétrica dos hospitais brasileiros. Para a promoção da residência, especialização e aprimoramento em enfermagem obstétrica, com ênfase na humanização do atendimento. 4º, da abertura do concurso nos municípios e estados para enfermeira obstetra, obstetriz e residentes materno-infantil. 5º, adequar a estrutura das maternidades, ambiência com os quartos PPP, pré-parto, parto e puerpério, e adequação dos centros obstétricos com a instalação de centros de parto normal e casas de gestantes, bebês e puérperas. 6º, o incentivo, utilização e aceitação dos planos de parto pelas equipes de atendimento. 7º, o fomento da Federação Nacional das Doulas, que integrará todas as associações estaduais. E nós nos comprometemos a garantir em lei a instalação do parto natural e das casas de partos dos estados, a fiscalizar. Segundo, a fiscalizar a correta aplicação de recursos e execução dos programas referentes ao parto humanizado nos conselhos municipais e estaduais de saúde. Terceiro,
apoiar e monitorar a construção coletiva de planos de ação regional e monitoramento dos mesmos. Quarto, promover debates centrados na questão de gênero e raça, direitos humanos reprodutivos e sexuais, embasados na ciência, para um acesso seguro e democrático no nascimento em paz. Quinto, a participar, fortalecer e incentivar os fóruns perinatais em todos os estados e cidades. Sexto, a enfatizar e reconhecer e respeitar os diferentes papéis profissionais envolvidos no atendimento da saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal. Sétimo, realizar uma Assembleia Geral da ADOSC, que é a Associação de Doulas do Estado de Santa Catarina, para aprovação do Código de Ética da entidade e manifestação ao PL 98/5 de 2017. Propor nova redação para a lei da doula no sentido de garantir o acesso a toda mulher e pessoa com útero que assim desejar ao serviço de doula, independente da condição social, raça, etnia e identidade de gênero. Nono, elaborar legislação que garanta o acesso à doula a casos de abortamento legal. Décimo, incluir na lei da violência obstétrica a proteção à mulher em situação de abortamento. 11º, sugerir a inclusão junto ao termo gestante mulher de pessoa com útero nos documentos oficiais da Associação das Doulas do Estado de Santa Catarina e projetos de lei. 12º, lutar por um acolhimento digno das parteiras, enfermeiras obstétricas e obstetrizes no ambiente hospitalar. 13º, realizar campanha para fortalecer a divulgação sobre a atuação prevista em lei da enfermeira obstétrica como profissional capacitada para atendimento do parto normal. 14º, organizar oficinas de atualização e reatualização para enfermeiras obstetras. 15º, reforçar a legislação referente à enfermeira atendente do parto. 16º, reivindicar ao Ministério da Saúde o financiamento e efetivação da contratação e gerenciamento das casas de parto a partir da Secretaria de Estado. 17º, garantir que enfermeiras obstetras que atuam de forma privada, autônoma, possam solicitar exames sem a necessidade de um pré-natal com médico para isso. 18º, garantir a entrada e dos fotógrafos nos hospitais particulares e públicos a partir de normas legais claras para cadastro, acesso e atividade permitida. 19º, elaborar uma publicação com regras e leis dos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem que permitam mulheres escolherem ter fotógrafa ou fotógrafo no momento de parto. 20º, a criação de uma associação dos fotógrafos de parto. 21º, a criação da rede de humanização do parto em Santa Catarina. Manifestamos a nossa disposição em lutar contra o golpe dado na democracia brasileira e apresentar tenaz resistência quando a retirada de direitos das mulheres e dos trabalhadores em geral em nosso país. Fora Temer, direta já pela democracia. Maravilha! Era isso? Então, vai ser encaminhada essa carta para todas as autoridades. E que diz respeito a esse parlamento, nós vamos ficar vigilantes. Eu tenho certeza que foi um sucesso. Muito obrigada pela presença de vocês, você, Alexandre, a Luciane, o Ricardo, a Érica Cocai, a todos aqueles que passaram por aqui, a cada um e a cada uma. Eu convido agora para a nossa foto oficial com a Carta de Florianópolis, porque no ano que vem nós vamos cobrar algumas coisas que nós decidimos aqui, e eu tenho certeza que os outros anos, do que nós decidimos, nós avançamos. Vamos lá? Obrigada. Para finalizar, então, Fora Temer bem bonito.